E vamos lá para a questão de número 9. Uma família utilizava no sítio que mora um fosso em forma de cilindro reto para armazenamento de água. Porém, com uma nova horta construída, perceberam que o fosso era muito pequeno, não conseguindo armazenar a água necessária. Dessa forma, decidiram aumentar a profundidade do fosso. Sabendo que antes o fosso tinha 7 metros de altura e uma capacidade de 86,8 metros cúbicos, que eles pretendem aumentar essa capacidade para 148,8 litros, qual deve ser aproximadamente o valor da nova profundidade do fosso, considerando que o raio não foi alterado? Considere π igual a 3,1. Então aqui é uma questão basicamente de geometria espacial, né? Novamente, questão que envolve cilindros. Uma ressalva antes de iniciar a resolução é que na prova original a questão considerou 148,8 litros, mas para que tenha gabarito, a gente tem que resolver como se, ao invés de litros, a unidade correta fosse o metro cúbico, beleza? Então, vamos trocar aqui rapidinho, 148,8 metros cúbicos. Pronto. Até porque, se ele estava trabalhando com metro cúbico aqui, tem que ser metro cúbico aqui também. Então, observando a linha do tempo, a questão fala, né, que essa família utilizava um fosso em forma de cilindro reto, né, para armazenamento de água. Ou seja, a gente tem aqui um cilindro reto bonitinho. Nas questões anteriores a gente já comentou o que seria um cilindro reto. É o famoso cilindro aí que a gente conhece. Porém, com uma nova horta construída, perceberam que o fosso era muito pequeno, não conseguindo armazenar a água necessária. Então, ele fala, com uma nova horta construída, eles decidiram aumentar a profundidade do fosso, né? Porque o fosso antigo era pequeno. Então, sabendo que antes o fosso tinha 7 metros de altura e uma capacidade de 86,8 metros cúbicos, então vamos anotar aqui as informações. Lembrando, gente, que na verdade esse fosso é como se fosse um poço mesmo, né? Então você tem, basicamente, quando ele fala altura, na verdade é a profundidade. Então aqui eu tenho 7 metros de altura ou profundidade do início. E ele fala que o volume inicial era de 86,8 metros cúbicos. Certo. A questão fala que eles pretendem aumentar essa capacidade para 148,8 metros cúbicos. Qual deve ser, né? Qual deve ser aproximadamente o valor da nova profundidade do fosso, considerando que o raio não foi alterado. Então, o raio do nosso fosso continua o mesmo, tanto no início quanto no fim, tá bom? Então, percebam que esse aqui seria o nosso fosso inicial e aqui seria o nosso fosso final, que obviamente é um pouquinho maior, justamente para caber mais água. Então, eu vou anotar logo aqui que o volume final são aí os 148,8 metros cúbicos. E a questão quer saber quanto tem que ser a nova profundidade, né? Basicamente, que é como se fosse a nossa altura. Então, profundidade que funciona como se fosse a nossa altura, beleza? Eita, que esse H ficou horrível. Ok, Wendel, entendi. O que a gente vai fazer? Bom, essa questão tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer o primeiro pelo método tradicional, né? Que a gente descobre aí quanto é que é o raio aqui na primeira situação, o raio que a gente descobre, substitui aqui na outra e termina a questão. O modo 2 é um modo que serve para ampliar aí teu repertório, né? De conhecimentos matemáticos e você vai ver que vai ser bem mais prático, tá bom? Vai ser bem mais rápido mesmo. Então, o intuito de você ver mais de um modo de resolução é enriquecer o teu repertório, né? Nada impede de tu fazer, eu gosto de fazer o modo 1 e é assim que eu vou fazer, mas você vê às vezes uma questãozinha ali que tem uma manipulação algébrica, um pulo do gato, você daí acrescenta muito, tá? E vamos aqui, ó. A gente lembra que o volume de um cilindro vai ser sempre o quê?
π vezes o raio da base ao quadrado multiplicado pela altura. Então, aplicando essa equação na situação inicial, o que eu vou ter? Eu tenho aqui 86,8 igual. A questão pediu para a gente considerar o π sendo 3,1. Então, vai ficar igual a 3,1 vezes o raio ao quadrado multiplicado pela nossa altura inicial, que são 7 metros. Então, vezes 7. Quando a gente multiplica, né, esse 3,1 vezes o 7, vamos lá fazer a conta aqui rapidinho. Ó. 3,1 vezes 7, 1 vezes 7, 7. 3 vezes 7, 21. Isso aqui vai dar 21,7. Então, isso vezes isso vai dar 21,7. Fazendo aqui só uma trocazinha de lado, ó, vai ficar 21,7 vezes o raio ao quadrado igual a 86,8. Né? Então, eu só peguei esse cara e esse aqui tudo, só fiz uma troca. Né? Troquei os dois de lado e pronto. Então, nosso raio ao quadrado vai ser 86,8 dividido aqui por 21,7. Aí, o que o aluno pode fazer? Ele pode igualar as casas, né? Aqui tem uma casa decimal, aqui tem uma também. Então, a gente pode deixar 868 sobre 217, e quando você faz a conta, isso aqui dá 4. Ou seja, o nosso raio ao quadrado é 4. Consequentemente, o raio é a raiz quadrada de 4. Portanto, o raio do cilindro, do fosso, é 2. Ou seja, esse raio, que é o mesmo no início e no fim, vale 2 metros. Correto? Perfeito, Wendel. Achei o raio, né? O que a gente faz agora? Bom, vamos atrás de descobrir quem é essa nova profundidade. Como? Volta para a fórmula do volume do cilindro. Só que agora o nosso volume está um pouco maior. Então, vamos utilizar aqui a mesma equação, certo? Só que agora a gente vai descobrir quanto é essa altura, tá? Então, aplicando aqui, vai ficar 148,8 vai ser igual ao π, que é 3,1, vezes o raio, que é 2, vai ficar 2 ao quadrado, vezes essa nossa altura que a gente está buscando. Aqui está Hzão, aqui é Hzinho, mas é só por questão mesmo de diferenciação, tá? Aqui para o nosso fosso eu chamei de Hzinho. E aqui para a equação eu chamei de Hzão, mas é só mesmo questão didática, tá? Quando a gente multiplica aqui esse 3,1 vezes 4, isso aqui dá 12,4, beleza? Então, novamente, ó, 12,4 vezes H vai dar 12,4H. Vou só trocar aqui de lado, ó, 12,4H igual a 148,8. Portanto, o H é 148,8 dividido aqui pelo 12,4. Você pode igualar as casas, né? Então, vai ficar 1.488 sobre 124, tá? Quando você faz a conta pacientemente aí com esses números, né? Porque, enfim, isso aqui é um número par, aqui é outro número par, meu amigo. Você vai ter que simplificar, vai levar pelo menos uns 40 segundos simplificando aí. Fazendo a conta, a gente vai chegar na resposta do H sendo 12, tá bom? Então, aproveite e treine, certo? Faça a divisão mesmo aí. Mas você percebe que aqui vai levar um tempinho. Então, eu fiz essa divisão, essa outra divisão aqui, entende? Então, não é uma questão difícil, é uma questão tranquila, né? Só questão dos números mesmo. Então, esse foi o quê? Foi o módulo 1. Vamos fazer do módulo 2, para você ver como é bem prático também. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Gente, eu vou só colocar essa continha bem aqui desse lado, só para não atrapalhar muito, porque eu vou usar esse espaço aqui. Então, o que eu vou observar? Ó? Que o volume final é o que? São os 148, volume final, são 148,8. Que isso aqui é π vezes r ao quadrado vezes h. O volume inicial são os 86,8, que é π vezes o mesmo r ao quadrado vezes 7. Perfeito, Ender. O que a gente vai fazer? Ó? Você observa que o raio é o mesmo nas duas situações, o π é o mesmo nas duas situações. Então, o que eu poderia fazer? Bom, eu posso dividir
essa equação por essa outra equação. Aí pode fazer isso ainda? Pode, ó, você vai dividir aqui essa parte e essa parte. Quando você faz isso, ó, esse π vai cancelar com esse π, esse r ao quadrado cancela com esse r ao quadrado, e sobra só o quê? Sobra essa fração, né, essa razão, e o h e o 7. Ou seja, eu vou ter que 148,8 dividido por 86,8 igual a h sobre 7. E aí, agora é só continuar a resolução, né? A gente faz igual às casas, então ficaria 1488 sobre 868 igual a h sobre 7. Aí tu, pô, ainda, mas os números continuam sendo ruins. Pois é, né? Só que a diferença é que eu não precisei me preocupar com raio. Né? Então aqui, beleza, o tempo que eu ia gastar fazendo essa conta era menor do que eu de todo isso, né? Pelo menos eu acho que um minuto e meio aí seria menos. Lembrando que essa questão era questão de prova online, mas numa prova presencial poderia cair um raciocínio parecido, sim, com números um pouco melhores, né? Então, é sempre válido a gente discutir o máximo de maneiras possíveis de resolver um problema desse. Então, quando você faz a conta bonitinho aqui, você vai chegar no mesmo resultado, que é a altura sendo 12 metros, tá? Então, a gente vai ter a alternativa correta, a letra E. E vamos lá para a próxima questão, certo?